Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do projeto Bíblia em um ano. Vamos hoje ler a Bíblia em Gênesis, capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13. Já pegou a sua Bíblia? Já separou seu lugarzinho? Então vamos nessa, ler a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 11. Deus interrompe a construção da torre e dispersa a humanidade. E toda a terra era de uma só língua e de uma só fala. E aconteceu que, ao peregrinarem desde o Oriente, acharam uma planície na terra de Siná e ali habitaram. E disseram uns aos outros: Avante, façamos tijolos e os queimemos bastante. E tiveram tijolos por pedra e betume por argamassa. E disseram: Avante, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance o céu. E façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. O Senhor disse: Eis que o povo é um só, e tem todos uma só língua. E isso é o que começam a fazer, e agora nada do que tentaram fazer se lhes poderá impedir. Avante, desçamos e confundamos ali a língua deles, para que não entendam a fala um dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali ao redor sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E a partir dali, o Senhor os espalhou ao redor da face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Asfajate, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Asfajate, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfajade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Arfajade 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. E depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Ora, estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. E Harã morreu antes de seu pai, Terá, na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus. E Abrão e Naor tomaram mulher para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Mas Sarai era estéril e não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e ali habitaram. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e promete a ele e a descendentes a terra de Canaã. Sucedeu que o Senhor dissera a Abrão: Sai de tua terra e de tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei.
E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito, e Ló seguiu com ele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando partiu de Harã. E Abrão tomou Sarai sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam amealhado, e as almas que tinham adquirido em Harã, e saíram para seguirem para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E naquele tempo os cananeus estavam na terra. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E ali edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. E retirou-se dali para uma montanha a leste de Betel. E armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão seguiu viagem, avançando ainda rumo ao sul. E havia fome na terra, e Abrão desceu para o Egito para ali viver, pois a fome era devastadora na terra. E aconteceu que, quando estava perto de entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: Ora, eis que sei quanto és mulher formosa à vista. Por isso sucederá que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matarão a mim, mas te conservarão em vida. Dize, rogo-te, que és minha irmã, para que me vá bem por amor de ti, e viva a minha alma por causa de ti. E aconteceu que quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Também a viram os príncipes de Faraó e a elogiaram diante de Faraó. E a mulher foi levada à casa de Faraó. E tratou Abrão bem por amor dela. E Abrão ganhou ovelhas e bois e jumentos, e servos e servas, e jumentas e camelos. E o Senhor assolou Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E Faraó chamou Abrão e perguntou: Que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã, de maneira que não poderia ter tomado por mulher. Agora, portanto, eis tua mulher. Toma, segue teu caminho. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, e despediram a ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 13. E subiu do Egito Abrão e sua mulher e tudo o que ele tinha, e com ele Ló na direção sul. E Abrão estava muito rico em gado, em prata e em ouro. E seguiu em suas jornadas do sul até Betel, até o lugar em que no princípio estivera sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ali primeiramente edificara. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E também Ló, que seguiu com Abraão, tinha ovelhas e vacas e tendas. E o tamanho da terra não permitia que habitassem juntos, pois eram muitos seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve desavença entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E naquele tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. E Abrão disse a Ló: Não haja desavença, rogo-te, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não tens toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim, rogo-te. Se escolheres a esquerda, seguirei para a direita. Ou se te apartares para a direita, seguirei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e contemplou toda a planície do Jordão, a qual era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ou seja, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló seguiu para leste, e apartaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló
habitou nas cidades da planície e armou sua tenda na direção de Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram sobremodo ímpios e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele: ergue agora os olhos, e no lugar em que estás, olha a norte e a sul, e a leste e a oeste, pois toda a terra que vês darei a ti e a tua semente para sempre, e tornarei tua semente como o pó da terra, de sorte que, se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Levanta-te, percorre a terra em seu comprimento e em sua largura, pois a ti a darei. Então Abrão desarmou sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que fica em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. E aqui finalizamos mais um dia do Bíblia em um ano. Eu espero que você esteja firme e constante neste projeto. Eu tenho certeza que o Senhor irá acrescentar muito dele no teu conhecimento. Não se esqueça, amanhã nós estaremos aqui neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.